Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos ouvir um pequeno vídeo aqui do Chega TV e vou comentar um bocadinho. Estou mortinho para continuar com o Código Penal, estou muito preocupado com estas porcarias, mas enfim, vamos ouvir. Agora em estúdio com Madalena Cordeiro, do Chega, Sofia Pereira, do PS. Bem-vindas. Pedia já uma reação a esta demissão. Madalena, o Rui Rocha diz que sai porque se inicia um ciclo político completamente diferente. O que é que quer dizer com isso? Antes de mais, boa tarde, cumprimento o painel, cumprimento quem nos assiste de casa. Antes de mais, dizer que não me choca de todo esta demissão por parte de Rui Rocha, um partido que foi criado há tanto tempo quanto o partido Chega, e dá para comparar os resultados eleitorais das últimas eleições e o crescimento que um partido teve e que o outro não teve. Mas acho que é também culpa. Pois, vou já acabar com o vídeo porque tem uma musiquinha de fundo por trás e não quero que a musiquinha parva de fundo por trás sabote por completo o meu raciocínio em relação ao Código Penal. Estas parvoices de fazerem vídeos com musiquinhas de fundo, obviamente que o YouTube me erra muito com as musiquinhas de fundo. Não, era isso que eu também, era só este raciocínio que eu queria elaborar, que foram criados mais ou menos ao mesmo tempo, a Iniciativa Liberal e o Partido Chega foram criados mais ou menos ao mesmo tempo, e o Chega teve uma subida fulgurante e a Iniciativa Liberal não teve. E o Chega teve sempre o mesmo líder, o Iniciativa Liberal não teve. Ou seja, é o método André Ventura, claro, como é evidente. É a verdade o que as críticas fazem, o que as críticas dizem acerca do Partido Chega. Se também aconteceu mesmo com o CDS, os pequenos partidos, quando se tornam grandes é diferente. São feitos à imagem e semelhança do líder, sim. A Iniciativa Liberal foi fundada em 2017 e concorreu às primeiras eleições nas europeias de 2019. Estão a ver? E pronto, basicamente tiveram um percurso muito parecido com o do Chega, só que basicamente os únicos que se conhecem em termos de liderança da Iniciativa Liberal é o Coutinho de Figueiredo e agora o Rui Rocha, porque o Carlos Guimarães Pinto esteve lá há pouco tempo, esteve lá de outubro de 2018 a dezembro de 2019. Por isso, estou a ver aqui agora na Wikipedia. E antes esteve lá o Miguel Jesus Ferreira da Silva, que ninguém conhece. O primeiro líder da Iniciativa Liberal, Miguel Jesus Ferreira da Silva, ninguém conhece. Esteve lá de dezembro de 17 a outubro de 2018, ou seja, um aninho. Depois teve o Carlos Guimarães Pinto, que as pessoas conhecem mais um bocadinho, mas também de outubro a dezembro de 2019, mais um aninho. Este pessoal é só um aninho. O Coutinho de Figueiredo é que teve mais tempo, esse sim, muito conhecido e muito bom. Teve de dezembro de 2019 a janeiro de 23, 4 anos, grosso modo. E o Rui Rocha teve de 23 até agora, ou seja, isto pouco mais que duram com um ano, né? Os liberais são mesmo liberais, são mesmo liberais, como diz a outra, o liberómetro, liberais em toda a linha. O Chega sempre teve o André Ventura como presidente, é um partido mais conservador que o Iniciativa Liberal, com certeza, como é evidente, não há comparações políticas, nem há comparação política possível em termos políticos, só outros. O Chega foi fundado em 2019, um bocadinho depois do Iniciativa Liberal, foi fundado em 2017, mas as primeiras eleições a que concorre o Iniciativa Liberal foi em 2019, é verdade. Então concorrem ao mesmo tempo pela primeira vez. E pronto, o André Ventura foi o único líder até hoje, como sabem. Foi por isso que o Chega cresceu. Sim, o Chega cresceu fundamentalmente por causa do André Ventura. Os quadros do Chega fizeram com que o Chega crescesse. Também concordo com o Dr. Pedro Frazão e com o deputado Pedro Nunes, ambos deputados, aliás, sou deputado Pedro Frazão e sou deputado Pedro Bruno Nunes. Sim, concordo que houve quadros também contribuírem para o crescimento do Chega, mas se não fosse o André Ventura não tinham chegado a lado nenhum. O André Ventura é o culpado portas era para o CDS, quando saiu acabou,
se o Chega acaba quando o André Ventura sair do partido, a não ser que tenha um líder muito carismático, o CDS teve o professor Freitas do Amaral, teve Adriano Moreira, teve Lucas Pires, com esse tipo de líderes, sim, aguentam-se. Paulo Portas, claro, mais recentemente. Mas Manuel Monteiro nunca gostei dele. Mas uma vez estávamos numa campanha no Marquês de Pombal, naquele dia que eu estava com o carro super desportivo, lembram-se, e estava a pôr uma madrinha do CDS e o LP que depois chegou a ministro e disse: "É pá, o Carlos, não faças isso." Estou lá atrás de televisões, um super desportivo com uma madrinha do CDS para dar problema. E depois foi um dos melhores dias da minha vida também, em que eles foram ter comigo ao Hotel Dom Pedro para me buscar. Eu fui estacionar o carro lá acima ao Dom Pedro, onde era amigo do diretor-geral, que era o Zé Paulo Ramada, e do dono, o Saviotti. Então deixava sempre lá o carro estacionado à porta. Eles arrumavam-me, não é? E eu, feito burguês, Rafael da Amadora, a acelerar que nem um maluco do Marquês de Pombal, apanha, mas sorte, primeira apanha, os semáforos verdes todos, os semáforos todos verdes, até lá acima ao Moreiras, e aquelas velocidades malucas que os senhores sabem que eu gosto de dar na estrada, enfim. E eles a tentarem me acompanhar, vinham atrás de mim para me dar boleia, ficou tudo parado lá em baixo, não me conseguiram acompanhar, como é evidente, com um carro super desportivo a subir a Joaquim António Aguiar. Estes são os pequenos prazeres da vida que os Rafaéis da Amadora têm muito, sabe? Porque estes petinhos que nascem com tudo são muito irritantes, muito irritantes, principalmente quando nascem em pisos ricos. Ui Jesus, então quando emigram para pisos ricos tem maneira que alguém na vida, ui Jesus, meu Deus do céu. Estes prazeres na vida do Rafael, que no próprio país já tinha estes brilharetes, enfim, faz-me sentir muito bem sempre. esta nostalgia dos louros de César. É que se não temos alguns louros na vida é depressão pura. Não é posição esquizofrenóide transitar para a posição depressiva. É só negativo. Se os senhores não têm nada que se orgulhem na vida do que fazem, do que fizeram, do que vão fazer, não estamos a falar de narcisismo primário, nem narcisismo secundário, nem autoestima, nem nada do género. É depressão clínica pura. Se são uns merdas e acham que são uns merdas toda a vida. E às vezes são uns merdas, se calhar até merecem ter uma depressão clínica, por mais que me custe dizer. Efetivamente a pessoa que, como diz Aristóteles, e até a jurisprudência portuguesa, italiana e outras, que tem o mal e decide não cuidar dele, deixar-se levar por ele até ao final dos tempos, pois se calhar tem o que merece, não é? Os senhores aí são muito mais severos no termos jurídico-penais. Não, eu sou severo em termos existenciais. Aí são o Karl Marx, a cada um conforme as suas capacidades e de cada um conforme as suas necessidades. O teu Marx tinha razão. Vamos para a tese. Era o que eu tinha a dizer. O Isaltino Moraes também, se calhar vou colocar como clickbait, Isaltino Moraes diz que o pessoal do Chega é burro. Pronto, a gente já sabe. E é. A maior parte, eu dei-vos aqui os números na live no outro dia, as pessoas com menos escolaridade votaram muito no Chega. Nós sabemos disso. Nós sabemos que uma grande porcentagem de votantes do Chega são pessoas com pouca escolaridade. Sim, porque são as pessoas com pouca escolaridade que têm mais simpatia por prisões perpétuas desta vida, por castrações químicas desta vida. Não há ninguém que tenha doutoramento em direito penal que defenda uma prisão perpétua em Portugal, a não ser o André Ventura por razões políticas. Entendem? Isso é contra o direito penal português todo. Não há ninguém. Desafios aos senhores encontrarem um único penalista que defenda a prisão perpétua. Nenhum. Em Portugal. Porque é a nossa tradição nos dias de hoje. Não temos de salazar, mas não temos de salazar a outra que o pariu. Acabou. Já acabou. Estamos numa democracia que, por acaso, é a 23ª a nível mundial. Por isso, os senhores querem continuar com a mesma conversa de que, pronto, antigamente era bom, então se antigamente era bom, emigrem para uma ditadura e depois, pronto, façam à vontade o que querem. Mas depois criticam os outros de trabalhar em ditaduras. Também é interessante, mas enfim. Bom, por isso o Rui Rocha admite-se e o Isaltino Moraes diz que os eleitores do Chega são burros. Só sim senhor, muito chato, com poucas competências intelectuais. Sim, mas o PS também teve uma votação maciça. Quer dizer, são burros à esquerda e burros já à direita, quer dizer, é a vida. Estão aqui pessoas como eu a tentar esclarecer as pessoas menos esclarecidas, se quiserem. Mas
mas enfim, não posso fazer muito mais, quer dizer, muito bom estou eu ter aqui paciência para estar a aturar os senhores, que é cada cavalgadura que até mete impressão. Continuamos com a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, havia aqui uma certa repetição nos termos, de que vos falei, porque eu repito-me um bocadinho, nunca sei bem onde é que fico, a linha, não sei mais o quê, porque se é no computador tem atualizações isto e aquilo e aquilo outro, se é no telemóvel abre onde quer, enfim, depende como me apetece, se me apetece abrir de um lado ou no outro, conforme o que estou a fazer. Como tenho aqui o Código Penal ao meu lado agora, que é este que é massa de todo tamanho, estou muito pouco vocacionado para estar de volta do computador ou de volta dos telemóveis, vou ser sincero. Por isso, onde é que nós íamos? Estávamos aqui na jurisprudência italiana, da consagração constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana, e tínhamos ficado na prevenção geral, que obviamente é a parte geral do Código Penal. Sob incidência isto é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, sob incidência do princípio da culpa, a configuração jurídico-penal da responsabilidade exige, segundo a Suprema Corte, não apenas que esta radique na comissão material do facto, mas que seja possível reconduzir a realização do acto, o facto e o acto, típico e ilícito no âmbito da faculdade de controle e da decisão do sujeito seu autor. Ou seja, perceber qual é o livre-arbítrio, não é? Entre o facto e o acto. O facto é o crime, o acto é a ação do arguido, ou do agente que perpetrou o crime. O crime no Código Penal é facto, não é? Típico, ilícito, culposo e punível. Típico, tipificado na lei. Ilícito está considerado ilegal, como é evidente. Culposo, se o agente que o cometeu tem a medida da culpa determinada, e a medida da culpa vai determinar a medida da pena, e obviamente depois punível. Qual é a pena? O ato típico e ilícito no âmbito da faculdade de controle e decisão do sujeito seu autor, sem que toda a ação humana constituirá apenas uma manifestação mecanicista e objetiva do evento historicamente determinado. Sim, porque senão era tudo nexo causalidade. Nasci na favela da Rocinha, fico na favela da Rocinha para sempre. Ou seja, eu, professor Pintal Albuquerque, nunca nos éramos mentes do direito penal, seríamos uns bandidos, porque o professor Pintal Albuquerque, tal como eu, vem do pior bairro suburbano do país inteiro, que é a Amadora. Se vamos com aquela história da extrema-direita, que é sempre aquele raciocínio maravilhoso da genética e do seu registro histórico, os nossos pais, quem é que são os nossos pais, quem é que são os nossos professores, bom, então ficamos todos, os professores são os traficantes de droga lá na favela da Rocinha, ou os bandidos na Amadora, e os pais, enfim, andam ali com samicose, ficamos todos bandidos. Bem, nunca teria sido um Perrondon, nem a minha pessoa, nem um Pintal Albuquerque, nem outros afins que vieram de condições muito menos favorecidas e chegaram longe na vida. Isso é o discurso da extrema-direita que dá muito jeito aos meninos betinhos desta vida. Ainda no plano do juízo de relevância normativa dos elementos integrativos do conceito de inaputabilidade, a segunda ideia-chave que percorre a fundamentação desenvolvida pela Suprema Corte Italiana concerne a centralidade do tema do respeito pela distinção entre imputáveis e inimputáveis no âmbito do direito penal moderno. Eu já vos li, estou a repetir. E a colocação do problema da responsabilidade penal dos sujeitos portadores de perturbações da personalidade no contexto de relação entre as exigências, aqui, uma vez mais contrapostas, da liberdade individual e da segurança coletiva. É o contraposto da dignidade da pessoa humana contra a segurança do Estado. Deste ponto de vista, de resto partilhado pela doutrina penal italiana, a resolução do dilema consiste em saber se as psicopatias podem assumir relevo para efeitos do juízo de inimputabilidade, tende a depender decisivamente do ângulo da visão que o intérprete privilegia. E é isso, o meu ângulo é o jurídico-clínico, como sabem. Se os senhores têm um ângulo ressocializador, é uma coisa. Se têm um ângulo punitivo,
é outra. Se tem um ângulo clínico puro, que não contempla a lei, é outra. Se tem um ângulo jurídico puro, que contempla a lei unicamente, é outra. Ok? Os outros juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça italiano foram muito humanos e privilegiaram, como eu nunca tinha visto na vida, o lado clínico prevalente em vez do lado jurídico. Espetacular. Espetacular. Uma visão clínica da lei, que realmente é única no mundo inteiro, nunca tinha visto. Por isso, se prevalecer a preocupação, isto é o acórdão dos seus juízes conselheiros, ok? Em Itália, na Suprema Corte, Supremo Tribunal de Justiça, se prevalecer a preocupação em reforçar a defesa social, concluir-se-á que a equiparação das psicopatias às verdadeiras doenças mentais contrasta com a finalidade do direito penal, porque numerosos sujeitos afetados por perturbações da personalidade, confiando na exceção à pena, tenderão a contramotivar ainda menos a sua já débil predisposição para inibir os impulsos. Espetacular. Diz... digo eu depois a citar o acórdão, não é? Suprema Corte de Cassação, secção Unidade Penal, sentença de 20 de janeiro de 2005 a 28 de março de 2005, número 9163, e depois acrescento: a este respeito as nossas reservas colocam somente... Onde é que eu estou? Tenho que ir aqui cá para baixo, para não estou a rodapé. As nossas reservas colocam-se somente quanto às questões terminológicas no que concerne à ambivalência do conceito de psicopatia. Estou sempre a insistir nessa tecla, utilizado quer como paradigma das alterações mentais atípicas, quer como uma possível perturbação da personalidade. No que concerne à equiparação entre psicopatia e verdadeira doença mental, este pernicioso argumento, digo eu, pernicioso, torna-se nulo no momento que se perspectiva o não significado patológico do termo psicopatia. Os próprios juízes conselheiros, quando dizem verdadeira doença mental, eles sabem que a psicopatia não é uma verdadeira doença mental. Mas lá está, com o típico registro do direito penal, a ficção do livre-arbítrio, a ficção disto e aquilo, portanto, nós temos que acreditar, às vezes, em algumas coisas para que o sistema funcione. Só um doido, só um maluquinho de todo o tamanho é que quer moral franciscana no direito penal. A gente já sabe o que é casa gasta, não é? Como eu estou a dizer aqui, torna-se nulo, este pernicioso argumento de equiparar a psicopatia à verdadeira doença mental torna-se nulo no momento em que se perspectiva o não significado patológico do termo psicopatia, ou seja, não é uma doença mental ou outra, nem existencial, nem moral, atenção. Há pessoal que defende doenças morais, por acaso eu não defendo. Algo que efetivamente a ciência forense não concretizou. Apesar desta distinção já ter sido realizada e demonstrada por alguns autores, inclusive o autor destas linhas. E depois eu cito-me a mim próprio, reenvio aqui na nota de rodapé links para a minha tese de doutoramento em psicanálise e para a minha tese de doutoramento em filosofia. Onde eu demonstrei que efetivamente, do ponto de vista clínico e filosófico, não considero a psicopatia uma patologia mental. É a minha perspectiva, não sou o único, mas é a minha perspectiva. É isto que se faz numa tese de doutoramento. É os senhores darem uma perspectiva original sobre um determinado assunto, mas tem que estar muito bem fundamentado, muito bem feitinho, porque senão eles não aceitam. Senão é um discurso esquizofrénico, um discurso delirante. Não, as teses de doutoramento tem que ser de uma racionalidade à prova de bala e tudo fundamentado numa lógica combinatória leibniziana, quase. Por isso, para começarmos a concluir, que eu quero ir para o Código Penal. Onde é que nós... Se inversamente for preponderante a preocupação de respeitar a ratio da norma, ou seja, a razão da norma, sobre, outra vez o acórdão, é? Sobre a inimputabilidade, em nome do pleno respeito pelo princípio da culpa, que supõe a possibilidade de agir diversamente, diz aqui os seus conselheiros
do Tribunal de Justiça italiano, fortemente influenciados pela escola finalista da ação do Hans Welsel, poder agir de outra maneira. Eles não dizem isto aqui, mas digo eu, não é? E pelo seu estatuto constitucional, deverá coerentemente admitir-se que também as perturbações da personalidade, inclusive as psicopatias, em presença de condições de particular gravidade, podem incidir sobre a capacidade de entender, cognição, ou de querer, livre-arbítrio, volição, se não mesmo excluí-la de todo, dizem os senhores conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça italiano. Ou seja, pode excluir a imputabilidade. Atenção, dizem os meus grandes amigos, dizem os seus conselheiros, e depois fortalecidos pela dogmática, Mosco Fiandaca, grandes dogmáticos, os análogos do professor Figueiredo lá do sítio. Direito Penal, parte geral, 2001, páginas 301, 302. Os outros juízes conselheiros fundamentaram-se também na dogmática jurídico-penal, não é? Não foi só na lei, obviamente, e na dinâmica científica do ponto de vista da ciência forense. Não foi só. Por isso, para concluirmos, com efeito, eu vou para o Código Penal já, a compreensão da imputabilidade como a condição do autor que torna possível a reprovabilidade do facto e, portanto, como a capacidade de culpa e não como mera capacidade de pena, capacidade de culpa, não é uma capacidade de pena, culpa, conduziu à Suprema Corte à formulação do cerne do problema na afetação da capacidade de querer e ou de entender do sujeito agente do crime, desvalorizando a classificação das suas possíveis causas, ou seja, a afetação da capacidade de querer, livre-arbítrio, ou de entender a cognição, ou seja, foi para as consequências e desvalorizou as causas, ou seja, no nexo de causalidade focou-se no efeito e não na causa. Desvalorizou a classificação das suas possíveis causas, ou seja, o princípio da razão de Leibniz, princípio da razão suficiente, todo efeito tem uma causa, neste caso seria o efeito, o fim da pena e não o início da pena, o fim da culpa e não o início da culpa que interessa aos seus dois juízos. A questão é discutível. Ficamos aqui e sobre este pressuposto a Suprema Corte ocupou-se da densificação da forma normativa da capacidade de querer entender, que em si mesma não fornece qualquer indicação sobre o respectivo conteúdo, de modo a torná-la verdadeiramente operativa no contexto de estabelecimento da relevância jurídico-penal para as perturbações da personalidade. Como é que eles fizeram isto? Fica para o próximo vídeo. Vamos para o Código Penal. Esse que eu quero. Se é que eu quero. Tínhamos ficado na parte especial. Estamos só no índice ainda. Só no índice. Só o índicezinho. Índicezinho. Será no vinho em folha, só saúde. Livro 2. Parte especial. Dos crimes contra as pessoas, dos crimes contra a vida, dos crimes contra a vida intrauterina, dos crimes contra a vida intrauterina. O Código Penal fala disso, não é só o Miguel Milhão. Dos crimes contra a integridade física, dos crimes contra a liberdade pessoal, dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, crimes contra a liberdade sexual, crimes contra a autodeterminação sexual, disposições comuns, dos crimes contra a honra, o Código Penal fala disso, não é? Dos crimes contra a reserva da vida privada, dos crimes contra outros bens jurídicos pessoais, dos crimes contra o património, disposição preliminar, dos crimes contra a propriedade, dos crimes contra o património em geral, dos crimes contra direitos patrimoniais, dos crimes contra o setor público ou cooperativo agravados pela qualidade do agente, dos crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, ou, como eu compreendo, pessoa porque dos crimes contra a vida em sociedade, dos crimes contra a família, os sentimentos religiosos e o respeito devido aos mortos, dos crimes contra a família, dos crimes contra os sentimentos religiosos, ou contra sentimentos religiosos, dos crimes contra o respeito devido aos mortos, dos crimes de falsificação, disposição preliminar, falsificação de documentos, falsificação de moeda, título de crédito e valor selado, falsificação de cunhos, pesos e objetos análogos, disposição comum, dos crimes de perigo comum, dos crimes contra a segurança das comunicações, dos crimes contra a ordem e tranquilidade públicas, dos crimes de antissociedade perigosa, psicopatas, dos crimes contra a paz pública, está cá, isto é uma verdade, dos crimes contra sinais de identificação, dos crimes contra o Estado,
dos crimes contra a segurança do Estado, dos crimes contra a soberania nacional, dos crimes contra a independência e integridade nacionais, dos crimes contra Estados estrangeiros e organizações internacionais, dos crimes contra a realização do Estado de Direito, dos crimes eleitorais, disposições comuns, dos crimes contra a autoridade pública, da resistência, desobediência e falsas declarações à autoridade pública, da tirada e evasão de presos e de não cumprimento de obrigações dos impostos por sentença criminal, de violação de previdências públicas, usurpação de funções, dos crimes contra a realização de justiça, dos crimes cometidos no exercício de funções públicas, Sócrates e da corrupção, exato, do peculato, do abuso de autoridade, da violação de segredo, do abandono de funções, disposição geral, dos crimes contra animais de companhia, que é o final. O setor Inês Sousa Real está aqui no final do Código Penal dos crimes contra os animais de companhia. Não é assim tão mau o Código Penal. Depois, lista de acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, da Comissão Europeia dos Direitos Humanos, lista de acórdãos do Tribunal Constitucional, lista de acórdãos de uniformização de jurisprudência e assentos do Supremo Tribunal de Justiça, bibliografia e sistemática. Tem aqui a lista das siglas, não vos vou maçar com isso. Introdução à 6ª edição. Depois da profunda reforma, diz o professor Pedro Albuquerque, depois da profunda, que é esta, a 6ª edição, não é? Depois da profunda reforma do Código Penal em finais de 2021, o ano de 2022 passou-se sem que o Código Penal fosse alterado. Semelhante período de acalmia legislativa não acontecia desde 2012. Sol de pouca dura. Só Pedro Albuquerque é uma figura. O legislador guardou o seu afã reformador para o ano de 2023, aprovando 6 leis com alterações significativas do Código Penal. Os penalistas são muito conservadores, não gostam nada que se mexa no Código Penal assim, como que não quer a coisa. Porque os legisladores são os deputados que às vezes são os senhor Miguel Herrera, de 16, que gosta muito de melas. Elas foram as seguintes: Lei nº 2 de 2023, de 16 de janeiro, que completa a transposição União Europeia 2017-541, alterando a Lei de Combate ao Terrorismo, o Código Penal, o Código de Processo Penal e legislação conexa, altera o artigo 368-A. Ok? Lei nº 22 de 2023, de 25 de maio, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal, que altera os artigos 134, 135 e 139. A morte medicamente assistida não é punível e foram alterados os artigos 134, 135 e 139 em conformidade. Lei nº 26 de 2023, de 30 de maio, que reforça a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, alterando o Código Penal, e o Decreto-Lei nº 7 de 2004, de 17 de janeiro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2000-31-CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno, altera os artigos 192, 193, 197 e 198. Lei nº 35 de 2023, de 21 de julho, que aprova a Lei de Saúde Mental, altera legislação conexa, o Código Penal, o Código de Execução de Penas e medidas privativas de liberdade e o Código Civil, e revoga a Lei nº 3698 de 24 de julho, altera os artigos 93, 96 e 142 e revoga o artigo 92, número 3. Lei nº 45 de 2023, 17 de agosto, que reforça a proteção das vítimas de crimes contra a liberdade sexual, alterando o Código Penal à Lei nº 34 de 2004, de 29 de julho, e o Estatuto da Vítima, altera os artigos 115, 163, 164 e 178. Isto é espetacular. O professor Pintal, porque é que sabe tantíssimo, Nossa Senhora. Lei nº 54, só a introdução. Já estou a ver o que é que a casa gasta. Só a introdução. Isto é a introdução, é?
Lei número 54 de 2023, de 4 de setembro, que cria o regime jurídico aplicável ao controle e fiscalização do pessoal crítico para a segurança da aviação civil em exercício de funções sob a influência do álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, alterando o Código Penal, adita o artigo 292-A e altera os artigos 69 e 101. Lei número 4 de 2024, de 15 de janeiro, que completa a transposição da Diretiva 2011/93/1E do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de dezembro de 2011 e da Diretiva 1E 2017/1371 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de julho de 2017 e altera os artigos 118, 119, 176, 176b, 240, 368-A e 386 do Código Penal e o regime de infrações antieconómicas e contra a saúde pública. Lei número 15 de 2024, de 29 de janeiro, que proíbe, muito importante esta lei, que proíbe as denominadas práticas de conversão sexual contra pessoas LGBT+, criminalizando os atos dirigidos à alteração, limitação ou repressão da orientação sexual ou identidade ou expressão de género, alterando a Lei nº 38 de 2018, de 7 de agosto, e os artigos 69b, 69c e o 177 do Código Penal e introduzindo um novo artigo no Código Penal neste contexto, e introduzindo o artigo 176c neste diploma. Ou seja, esta Lei número 15 de 2024, ano passado, de 29 de janeiro, proíbe as denominadas práticas de conversão sexual. Isto é medieval, esta coisa da conversão sexual. Terapia qualquer carapuça, completamente doidos quem tem esse tipo de entendimento. Contra as pessoas LGBT+, criminalizando os atos dirigidos à alteração, limitação ou repressão da orientação sexual ou identidade ou expressão de género. Fomos nós, os psicanalistas, que retirámos a homossexualidade da lista de patologias mentais, e eu concordo plenamente com esta lei que quem os padres, vai chamar aquele padre, enfim, isto é quase um exorcismo. Os homossexuais, as lésbicas, o Cristo LGBT em geral, não é? Têm direito à vida deles, fazem lá a vida deles à vontade, não temos nada a ver com o que eles fazem na vida privada deles. Estou farto de mesma tecla. Farto, e a lei aqui é muito boa. Qual converter sexualmente, qualquer aposto, não há terapias de conversão, coisa nenhuma. Isso é medieval, isso são doidos barreiros quem defende isso. Não são clínicos, aliás, são expulsos de qualquer dinâmica científica que tiverem inseridos. Isso é medieval. E não se faz em países muito atrasados, faz sim senhora, não se faz em Portugal. O nosso Código Penal é uma obra de arte e a lei expressamente proíbe qualquer clínico, que não é clínico coisa nenhuma, é um exorcista, ou qualquer padre católico ou outro, que anda com estas ideias de exorcismos medievais a alterar a orientação sexual das pessoas de forma artificial. As pessoas gostam do que gostam. Uns gostam de X, outros gostam de Y. Qual é que é o problema? Ou seja, e isso, a direita secretária e a extrema-direita tem que ter muito cuidado com essa conversa em relação à comunidade LGBT. Eu, em relação ao registro LGBT, não gosto de chamar comunidade, é um registro. O registro LGBT, sou conservador, como sabem. Acho que os direitos não podem interferir com os direitos dos outros. Os direitos da comunidade LGBT ou do registro LGBT não podem interferir com os direitos dos heterossexuais e vice-versa, o que tem acontecido, infelizmente. Por isso é que a direita secretária tem subido tanto, e a extrema-direita, por mais que me custe dizer, também tem a ver com a questão sexual. Por mais que me custe dizer, acho isso medieval, mas enfim. Mas a lei aqui é muito boa e muito clarinha, que é proibido as práticas de conversão sexual contra as pessoas LGBT. Proibido. Lei número 15 de 2024, 29 de janeiro. As pessoas vão para a cadeia se tiverem esse tipo de pensamento e o colocam na ação. Para concluir, mas é recente. Os psicanalistas começaram com isto há muito tempo, a dar direitos ao registro LGBT. Já o Freud era bastante moderado nesse campo e muito progressista para aquele tempo, Nossa Senhora. E fomos nós, o Robert Spitzer, que tirou a homossexualidade da lista das patologias mentais, graças a Deus, a DSM, porque os homens eram perseguidos, mortos, espancados, homens e mulheres e outros afins, né? Como hoje se identificam. Não sei se vocês estão a perceber. Uma coisa é sermos conservadores e termos costumes, como eu também sou. Outra coisa é
bater nas pessoas, prender as pessoas ou colocá-las em hospitais psiquiátricos ou em coisas afins porque não gostam do mesmo do que nós em termos de sexualidade. Acho isto estúpido, medieval, e se as pessoas pensam assim, não estão a fazer nada no meu canal. As pessoas estão no meu canal estão para aprender com o Código Penal e com o professor Pinto Albuquerque. Se têm ideias de práticas de confusão sexual, não estão no canal certo, têm que ter ali com o pessoal do Ku Klux Klan e esse pessoal assim muito moderado e muito progressista. Para concluir, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e das Relações foi atualizada até 1 de março de 2024. Foram também tidos em particular atenção as riquíssimas obras em homenagem ao Presidente Conselheiro Manuel Costa Andrade e à professora doutora Maria da Glória Garcia. Agradeço os comentários e as sugestões que os leitores tiveram a gentileza de me enviar. A eles devo algumas das alterações a que procedi no texto. O meu endereço de correio eletrónico é este, até que dá o e-mail do professor Pinto Albuquerque. É o maior. Um abraço. Muito obrigado.